E aí, pessoal, boas-vindas a mais uma análise explicativa. Hoje, o nosso grande objetivo é pegar todas aquelas melhores práticas teóricas de desenvolvimento de APIs e transformar isso em ferramentas táticas e muito reais. O grande desafio, especialmente no ecossistema Solana, é que sair do mundo dos conceitos abstratos para criar artefatos práticos exige uma ponte extremamente sólida. E que ponte é essa? É um modelo de documentação rigoroso. Sem ele, todo o esforço de desenvolvimento simplesmente se perde em um mar de páginas desorganizadas e confusas. Então, vamos descobrir exatamente como construir essa estrutura de sucesso. Então, qual é o nosso roteiro de hoje? A gente vai passar rapidinho por 5 pontos principais. Começamos com o contrato da documentação, depois vemos os componentes essenciais, partimos para um exemplo prático com o indexador, fazemos o mapeamento dessas práticas e, por fim, falamos de automação e próximos passos. Bora lá? Vamos direto ao nosso primeiro ponto, o contrato da documentação. O ponto de partida absoluto aqui é ajustar o nosso modelo mental. Sabe, a documentação não é só um manualzinho de instruções ou um guia de uso qualquer que a gente lê por cima. Ela é literalmente um contrato. Esse contrato dita de forma bem transparente o que um endpoint garante em termos de funcionalidade, como ele deve ser consumido de verdade, como ele vai falhar, até porque, vamos ser realistas, falhas sempre acontecem, e o mais crítico, como esse endpoint vai evoluir ao longo do tempo. É um pacto absoluto de confiança com quem está integrando a API. Beleza? Partindo agora para a seção 2, os componentes essenciais do modelo. Já que a gente concordou que a documentação é um contrato, este modelo passa a ser a anatomia exata desse acordo. É tipo aquele checklist negociável, sabe? Ele é composto por 5 partes vitais: intenção, referência, exemplos, erros e notas de versão. Ao padronizar todos esses pilares, o modelo ataca a confusão antes mesmo de ela ter a chance de surgir, garantindo uma consistência técnica impecável em toda a plataforma. Esse conceito de orientação por intenção é simplesmente fascinante. Mas, afinal, por que a intenção precisa vir logo de cara? A resposta é bem simples: para reduzir a carga cognitiva imediata. Apresentar o propósito principal e os casos de uso logo de início, bem antes de jogar uma sopa de letrinhas com a sintaxe técnica, impede que um endpoint seja utilizado para tarefas completamente bizarras ou não relacionadas. Isso economiza horas preciosas de suporte técnico e evita falhas de arquitetura desde o primeiríssimo minuto de integração. Outra peça-chave desse quebra-cabeça é o contrato de erro. Em sistemas distribuídos, a resiliência operacional é absolutamente tudo. Ter uma especificação super clara dos códigos de erro que não só explique o problema para um humano ler, mas que também permita que sistemas automatizados analisem e reajam a essas falhas, como definir o momento exato de fazer um retry na requisição, é exatamente o que separa uma API amadora de uma infraestrutura robusta de nível empresarial. E agora a gente chega na seção 3, um exemplo prático usando um indexador da Solana. Vamos tirar tudo isso do papel e trazer para a nossa realidade concreta aqui no ecossistema Solana. Vamos imaginar a documentação de um endpoint de um indexador, focado em puxar histórico de transferências de um token SPL. Aplicando o nosso modelo, a primeira grande exigência é ter a intenção declarada, especificar, por exemplo, que esse endpoint é ideal para reconciliação de saldos, mas é péssimo para streaming em tempo real. Pronto, a expectativa correta já fica estabelecida no primeiro segundo de leitura. Logo depois, a referência do endpoint precisa ser absolutamente cirúrgica. A gente tem que deixar bem claro que a conta não é uma string genérica qualquer, e sim uma chave pública ou pubkey devidamente codificada em Basis 58, sem contar os outros parâmetros restritos, como o limite de 1000 itens. Além disso, as notas sobre o esquema precisam ser 100% transparentes quanto ao lag de indexação. É preciso esclarecer que os dados são consistentes de forma eventual, com o atraso esperado de, digamos, até 30 segundos. Isso ajusta perfeitamente todas as expectativas técnicas. E tudo isso ilustra uma necessidade que é gritante: os exemplos práticos. Afinal de contas, ninguém gosta de testar integrações às cegas em pleno ambiente de produção, certo? Fornecer uma chamadazinha curl básica e um trecho de código em JavaScript já reduz drasticamente a barreira de entrada. Mas o modelo pede ainda mais: dicas reais de integração. Um ótimo exemplo é sugerir a combinação do slot com o attach signature para garantir a ordenação exata durante eventuais reorganizações de bloco na Solana. É com esse nível de detalhe que a gente previne bugs terríveis antes mesmo deles acontecerem. Quando o assunto é erro, o mapeamento tem que ser cristalino. Mandar de volta um erro genérico e desejar boa sorte simplesmente não rola.
A gente precisa especificar os cenários de fato, como um erro 429 para limite de requisições, já sugerindo um algoritmo de back-off, ou então um 503, indicando um lag no indexador, avisando que ele ainda está tentando sincronizar a rede. E claro, sempre acompanhado das notas de versão, explicitando qual é a versão atual, tipo a V2.1, e o ciclo de vida do endpoint. Isso permite um planejamento super seguro caso ocorram futuras depreciações. Entrando na seção 4, o mapeamento dessas práticas. Mas como será que todos esses elementos se conversam na prática? Olha só para essa tabela. Ela funciona quase como um organismo vivo, conectando cada seção do documento à verdadeira filosofia por trás do design da API. Fica muito evidente que nenhum campo está ali de enfeite, cada um cumpre funções cruciais, desde promover a transparência de versionamento até garantir aquela resiliência operacional que a gente tanto busca. Com esse mapeamento bem estruturado, aquelas práticas abstratas deixam de ser só ideias bonitas no papel e ganham um lugar exato no nosso trabalho diário. A orientação por intenção e a transparência em versões passam a ser pilares extremamente concretos e palpáveis na manutenção contínua de qualquer plataforma. E para fechar com chave de ouro, seção 5, automação e próximos passos. O grande lance final aqui é pegar toda essa estrutura, que até então é estática, e transformá-la num processo totalmente dinâmico e escalável. Quando a gente define esses campos obrigatórios de forma rígida, abrimos a porta para fazer validações automáticas direto nas esteiras de CI/CD. Imagina só, bots de qualidade analisando a estrutura em tempo real. Se alguém esquecer de colocar a tabela de erros ou a declaração de intenção, o processo é bloqueado na hora, antes mesmo do merge. É a garantia contínua de qualidade sistêmica rodando no automático. Mas olha, tudo isso que a gente discutiu aqui pede uma ação imediata. A gente precisa colocar a mão na massa. O primeiro passo lógico é aplicar essa estrutura para auditar pelo menos uns 3 endpoints que já existem e procurar por essas lacunas cruciais, tipo uma intenção não declarada ou contratos de erro que simplesmente sumiram. Fazer essa auditoria é justamente o que vai criar a ponte perfeita para o próximo estágio, traduzindo todos esses sinais visuais em políticas de versão super rigorosas e automatizadas. E para a gente encerrar e deixar todo mundo pensando, será que a documentação é mesmo o grande contrato de uma API? Será que os modelos atuais usados pelas nossas equipes estão agindo como um escudo inquebrável? Ou eles são um risco silencioso, só esperando para quebrar integrações em produção? Projetar com rigor e automatizar com inteligência é sem dúvida nenhuma o que vai garantir que os sistemas no ecossistema Solana se mantenham gigantes e sólidos para o futuro. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.